Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje sobre lucro e prejuízo, da série aí dos vídeos de matemática financeira, a gente vai trabalhar a seguinte questão, turma. A questão fala que certa mercadoria foi comprada por R$ 860 e nos pergunta por quanto deve ser revendida para que o lucro seja de 20% sobre o preço de custo, beleza? Primeiro passo, pessoal, lembrar que o lucro é determinado pelo preço de venda menos o preço de custo, ou a receita menos o custo. O importante é você lembrar que o lucro nada mais é do que a diferença entre o valor que você vai arrecadar e o valor que você vai gastar, ok? Se esse valor for negativo, prejuízo. Se for positivo, lucro. E nesse problema específico, ele fala sobre uma relação, que é uma razão, uma comparação de que o lucro tem que ser 20% sobre o preço de custo, beleza? E nesse contexto, o nosso C aqui, então, da fórmula, ele vai ser o nosso preço de custo. E aí, quando você necessita de comparar o lucro sobre o preço de custo, nós chegamos sempre a um percentual, nesse caso, 20%. E ele vai nos ajudar, porque se vocês pararem para organizar e verificar quais as informações que nós temos, é possível perceber que o lucro nós não encontramos ainda, o preço de venda é o que o problema pediu, o valor a ser revendido, e o custo é a única informação que nós temos no problema, que é 860, beleza? Considerando que eu não teria duas informações para encontrar uma terceira, eu venho aqui nessa razão, nessa relação que determina o lucro sobre o preço de custo, e eu substituo as informações que eu tenho. Eu ainda não sei quem é o lucro, mas eu sei que 860 é o custo, e transformo o valor percentual na forma decimal. Então, nós temos que o lucro, um valor qualquer dividido por 860, tem que ser igual a 0,20. Beleza? E aí, considerando o método de resolução de uma equação, esse 860 que está dividindo o lucro, a gente pode reescrever ele aqui pela operação inversa no segundo membro, que é a multiplicação. Então, ele vai multiplicar o 0,20. E considerando que, caso você não fosse fazer essa situação com uma calculadora, você pode calcular isso aqui de duas ou três ou várias formas diferentes. A primeira delas, você vai transformar 0,20 em uma fração, um quinto. E quando você multiplicar, basta pensar no dinheiro, tá, turma? Pensa aí que você tem R$ 1, divide para 5 pessoas, você vai ver que é 20 centavos para cada um, ou seja, 0,20. Se eu multiplicar, se nós multiplicarmos aqui, turma, ficaria 860 vezes 1. O denominador do 860 também é 1, mas não que está oculto aqui, não precisa escrever. 5 vezes 1, 5. Então você chegaria em uma situação na qual você teria que dividir 860 por 5. Vamos lá, fazer passo a passo. Então nós teríamos 860 dividido por 5. O múltiplo de 5 mais próximo do 8 é o próprio 5, então aqui é 1, né? Teríamos aqui 5, 8 menos 5, 3. Depois tem um 6 ali nas dezenas. O múltiplo de 5 mais próximo do 36 é o 35, que é 7 vezes 5, beleza? Ficou meio estranho aqui, mas é isso. E depois que restasse 1 e juntasse com o zero das unidades, nós teríamos aqui o 2, porque 2 vezes 5, 10, beleza? E aí resta o zero. Essa é uma das formas apenas, tá, turma? Você poderia calcular isso na forma decimal mesmo, sem transformar em fração, fica tudo ao seu critério. Aqui nós teríamos que o lucro é igual a 172, e uma vez que agora você já sabe o valor do lucro, de 172, você pode relembrar a relação que determina o lucro, que é o preço de venda menos o preço de custo. Você já sabe o lucro agora, 172 tem que ser igual ao preço de venda menos o custo, que é 860. Se considerássemos que menos 860 ele está subtraindo aqui no segundo membro, a gente pode reescrever ele no primeiro membro pela operação inversa, que é mais 860 igual ao preço de venda. Então, 172 mais 860, turma, é 1032.
Então, o preço de venda aqui é 1.032. Caso não tenha confiança para fazer o cálculo mental, pega um pedacinho de papel ou um cantinho do caderno aí, põe lá 182 mais 860. 2 mais 0, 2. 7 mais 6, 13. E aí 10 dessas unidades vão para cá, beleza? E aí nós temos, transformando, 8 mais 2, 10. 1.032, ok? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.